Primeiramente, muito obrigado à organização, ao Fórum pelo convite. Vamos dar início aqui hoje à palestra. Eu sou engenheiro mecânico de formação, mestrando em Engenharia Elétrica em Sistemas e Processamento de Energia pela Federal do Paraná e também mestrando em Tecnologias, Sustentabilidade e Gestão pelo Instituto Federal de Goiás. A Forwatch ela começou em 2014 desenvolvendo tecnologias para processamento e conversão em biogás e biocombustíveis em 2014. Em 2017, fomos homenageados na Itália pela criação de novos reatores e bioreatores no processamento de matéria. De lá para cá, atendemos algumas conquistas visando nosso potencial em desenvolver tecnologias alinhadas à evolução da humanidade conciliada com a preservação do meio ambiente. Atendemos projetos desde fotovoltaicos no Brasil todo, CGHs, PCHs, termoelétricas e parques eólicos já de 936 megawatts. Vou compartilhar com vocês aqui um pouco da parte de geração, de cogeração desses sistemas e como eles podem agregar positivamente os negócios que visam a rentabilidade. Antes de avançar nesses detalhes, é importante lembrar que o setor elétrico é um dos pilares que compõe a parte regulatória desses projetos. Então, nós temos também a parte de regulação de sistemas de tratamento de resíduo, regulação da parte ambiental e também da parte elétrica de energia. Nós temos um comitê dentro do grupo para poder fazer todo o monitoramento e o enquadramento regulatório devido para cada um desses projetos. E antes de adentrar, vamos conscientizar um pouco aqui que sistemas híbridos não são sistemas que possuem baterias, e são sistemas de armazenamento. A resolução da ANEEL 954 traz isso, que é quando se tem unidades associadas ou não com sistemas oriundos de combinação de duas ou mais fontes de geração de energia elétrica, onde elas apresentam uma única outorga, medição única ou distinta por tecnologia de geração e compartilham também a parte de infraestrutura física e contratual de transmissão da rede de transmissão de energia. Tá? Vamos dividir os três pilares aqui, os técnicos, regulatórios e econômicos. Na parte técnica, a transmissão de energia é um dos principais fatores de complicações desse tipo de projeto, desde a sua formatação, enquadramento e utilização dele, por uma questão de osmosidades e sobretensão, variação da tensão dentro desses projetos, fator de capacidade, geração de harmônicas nos sistemas, desequilíbrio de tensão, variação de frequência do que se está trabalhando e a segurança contra a falha sistêmica desse arranjo como um todo. A parte regulatória ainda precisa avançar em alguns pontos importantes e características. A ANEEL divulgou mais a respeito da parte de geração centralizada do que distribuída, então ainda tem um bom ponto a avançar nesse sistema. A parte ambiental também é outro ponto muito delicado, pois a gente precisa conscientizar o que é a parte teórica do que se estuda versus a parte prática que é o mercado. E na parte econômica, o principal fator e desafio dentro desses projetos é a engenharia financeira, principalmente pela ausência de incentivos quando a gente fala de gerações híbridas e também a parte da engenharia financeira para liquidação de contratos. Nós tivemos um caso recentemente lá no interior do Paraná, numa usina de 1,0 mega a biogás e 500 kW solar, onde a gente teve um caso de sobretensão antes sequer de chegar na parte de transmissão de energia. Um ponto muito importante em projetos de gerações híbridas é a multidisciplinariedade de engenharia que se precisa para esse tipo de projeto. Neste caso aqui, a gente enfrentou um problema de falha sistêmica, onde a gente conseguiu resolver através da aplicação de engenharia eletrotécnica alinhada com a nossa eletrônica. A gente teve que trocar parte dos componentes eletrônicos do sistema de inversão de frequência dos equipamentos para poder ter uma geração conciliada para depois ela entrar na rede de transmissão e distribuição de energia. Só que existem situações que isso pode ser mais complexo e às vezes imperceptíveis no início de uma operação. Dos principais arranjos que a gente consegue formatar, a própria PE traz pouco desses dados nas suas notas, desde a parte eólica e fotovoltaica, que alguns parques centralizados já estão em fase de protótipos. Existe muito potencial também na parte hidrelétrica alinhada a solar, que se pode ser explorado no Brasil, principalmente na fio d'água e grandes reservatórios. Nós estamos com um caso em andamento aqui em Anápolis, que vai alinhar CGH de 1 megawatt com uma usina solar de 1,3 megawatts.
E quando a gente analisa maiores dados já com análise temporal de grandes geração, a gente consegue ver dois pontos fundamentais nesse tipo de situação, que é a estabilidade e a confiabilidade de geração. Mesmo sendo fontes intermitentes, você consegue ter uma conscientização do sistema de entrega de energia para a parte de utilização do sistema de distribuição e transmissão de energia. Porém, você tem dois pontos críticos que precisam de atenção aqui. Projeto de engenharia e também a parte de operação e manutenção, apesar que a gente está num ambiente tecnológico muito vantajoso, quando você alinha essas duas usinas simultaneamente ou mais fontes, você tem uma maior carga de atividades críticas rodando simultaneamente, sem maior grau de responsabilidade e complexidade operacional dentro dessas plantas. Diferença de contratos de liquidação de energia hoje é uma parte também muito complicada de ser efetuada, e ausência do cálculo de garantia física para esse tipo de situação. Porém, você tem os outros pontos positivos muito importantes, né? Todo mundo sabe que a parte de solar fotovoltaica tem baixo fator de capacidade, porém, quando você alinha a uma segunda fonte de geração de energia, você consegue duplicar, triplicar, quadriplicar o fator de capacidade com investimento de até 20%, 30% ou até 50% no sistema inteiro. Ou seja, geração, distribuição e transmissão de energia, você consegue quadriplicar o teu fator de capacidade, conseguir ter uma garantia física de entrega de energia, consegue ter um sistema menos ocioso de trabalho na geração e transmissão. Então, você consegue gerar alguns pontos positivos bem interessantes ao alinhar duas ou mais fontes de geração de energia. Tá? Porém, né, tem alguns riscos que devem ser atentados, que é o limite de escoamento da rede e subestação, né, semelhante ao que acontece quando foi mencionado aqui em outras palestras, a inversão de fluxo de potência, que são características locais e regionais na parte geográfica. A palestra de 15 e 30 vai trazer também um pouco de como funciona contratualmente, regulatoriamente, essa questão local com a concessionária nessas tratativas. O arranjo técnico de equipamentos, porque quando a gente avança em usinas híbridas, nos projetos que temos experiência, a gente não utiliza os inversores solares, a gente faz um sistema de inversão próprio para cada tipo de aplicação. Cada caso é um caso, então é um projeto que não existe, é um sistema de geração que não existe metodologia a ser seguida para cada tipo de geração de energia. Tá? E os principais benefícios que a gente pode trazer, então, já mencionado, é a estabilidade de geração, melhor uso da infraestrutura de conexão e transmissão de energia, potencializar a produção de energia por meio de complementariedade temporal dessa parte de produção e economia de custos complementares à subestação e terreno, em alguns casos, desse cenário. Tá? Para finalizar, nós do Grupo Forte acreditamos que a melhor união seja uma fonte despachável como a biogás, trabalhando em conjunto com uma usina solar, para se ter o melhor uso do sistema de potência de geração e também de transmissão de energia. Muito obrigado.